Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir em frente à nossa visão panorâmica. Livro de Deuteronômio, capítulo 18. Moisés inicia falando a respeito dos levitas e sacerdotes, que eles não teriam parte com os israelitas, que o Senhor era só a herança, e o Senhor então era o provedor dos sacerdotes e dos levitas. E isso não significa que os sacerdotes e levitas passavam fome. Se você for um bom estudante e analisar a vida dos sacerdotes e do levita, você vai perceber que eles recebiam muito do Senhor, eles eram homens prósperos em Deus. E aí, depois ele fala a respeito de proibição aos israelitas a serem como os outros povos que tinham diversos crimes abomináveis diante do Senhor, como oferecer os filhos a Moloque ao fogo, como buscar adivinhos, consultar mortos. Não era permitido feiticeiros e cantadores, adivinhos no meio dos israelitas. E por fim ele fala a respeito da promessa de um sucessor, um homem, um profeta semelhante a Moisés, que iria guiar o povo. E nós vemos que o Senhor levanta um homem com o espírito de Moisés, que é Josué. O Senhor reparte o espírito de Moisés com Josué, e Josué torna-se então o sucessor de Moisés. Versículo 15. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim do meio de ti, dentre teus irmãos, e a ele ouvirás, conforme o que pedisse ao Senhor teu Deus, lá no Monte Horebe, que ele falou para Moisés: Moisés, não fala o Senhor conosco, mas fala o Senhor contigo, e nós ouviremos e obedeceremos tudo que o Senhor falar. E aí o Senhor fala que vai levantar um profeta da mesma forma que levantou Moisés, que ouvia o Senhor, e que o povo deve obedecer à voz desse profeta, caso contrário, o povo seria exterminado. Versículo 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou por arrogância, não o temerá. Por que eu li esse versículo? Porque, como falei, um profeta ele não é reconhecido se ele é falso ou verdadeiro pelo aquilo que ele fala, mas pelo aquilo que ele vive. Então tem a ver com o coração. Mas um profeta verdadeiro que tem um coração voltado para o Senhor, se ele profetiza coisas que não acontecem e corrompem o povo de Deus, ele então provavelmente é um falso profeta. Mas a gente tem que tomar cautela, irmãos, porque existe o tempo da formação do profeta. Hoje em dia não temos a mesma dinâmica dos antigos, dos velhos patriarcas, dos profetas da velha aliança. A gente tem uma fala que um profeta ele pode levar de 10 a 50 anos para ser formado. Então a gente tem que ter cautela, não ficar acusando uma pessoa que está crescendo no ministério profético. Às vezes ela tem um chamado realmente para ser profeta, e ela vai ter erros, vai ter falhas, mas a questão é o coração dela. Qual é a intenção do coração dela? Ela ama a Deus, ela está errando, mas ela está buscando obedecer ao Senhor, ela está buscando se aproximar de Deus. Isso que é importante, tá, irmãos? Então vamos ter cautela, não ficar apontando o dedo e acusando pessoas de falso profeta por aí. Lembrando que existe uma diferença enorme entre aquele que tem um dom de profecia e aquele que é profeta. Profeta é alguém que tem um ofício, alguém que treina pessoas para profetizar, alguém que treina pessoas para o ministério profético. E dom de profecia é algo que é liberado para todos. Todos podem profetizar. E o desejo de Paulo é que todos venham profetizar, tá bom, irmãos? Que possamos ter isso em mente aí com clareza. E aí, irmãos, capítulo 19, nós vemos as cidades de refúgio. E as cidades de refúgio ali são cidades de proteção contra o homicida involuntário. O que é homicida involuntário, irmão? Homicida involuntário é aquele que veio cometer uma morte involuntária, ele cometeu um crime sem ser da vontade dele. E aí o capítulo 19 dá o exemplo do lenhador que está lá cortando a árvore, e o machado,
a parte do ferro do machado sai do cabo e mata uma pessoa. Esse foi um crime involuntário, então ele não transgrediu uma lei, não matarás. Ele estava fazendo um serviço e ele cometeu um acidente. E aí essa pessoa pode ser refugiada na cidade de refúgio para que o vingador, ou seja, algum parente, não queira vingar a morte do seu ente querido. E aí ele então fica protegido durante um tempo nessa cidade de refúgio até a morte do sacerdote ou até a liberação do sacerdote. Se eu não me engano, são 6 ou 7 anos, não lembro agora de cabeça. O tempo que o homicida ficava na cidade de refúgio. E aí, irmãos, ainda no capítulo 20, ele fala a respeito do julgamento por uma pessoa. Alguém que venha testemunhar, um único testemunho não é suficiente para condenar uma pessoa. É necessário 2 ou mais, e que aquilo que a pessoa está acusando, se for mentira, ela será castigada pela acusação, pela mentira. Por exemplo, e ele fala a respeito do homicídio. Então, o cara que matou por intenção, ele deverá ser morto da mesma forma. Então ele fala sobre olho por olho, dente por dente. Versículo 21, não olharás para ele com piedade, será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Então esse é o julgamento na lei de Moisés. Se você matou com intenção, você será morto da mesma forma. E assim nós terminamos então o nosso capítulo 19 com a cidade de refúgio e com o julgamento de acordo com a lei de Moisés. Valeu, irmãos. Graça e paz a todos. Tamo junto. Até a próxima.